Fala pessoal, beleza? Lourenço Neto, sejam bem-vindos aqui ao canal Humano Invisível, gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal no YouTube. E hoje vai ser um assunto um pouco diferente, eu vou falar sobre mediunidade. Eu vi falando sobre ondas, né? Existem ondas, mas o que é e o que são essas ondas, né? Ondas magnéticas é o mecanismo de comunicação entre as dimensões, ou seja, são pensamentos que se atraem e os desencarnados se atraem por pensamentos. É por isso que você, se pudesse visualizar, viria um oceano de desencarnados num shopping, quanto que num cemitério você veria bem menos, porque os espíritos não estão apegados a objetos, eles são conectados através dos nossos pensamentos. Mas eu vou falar sobre incorporação, né? A passividade, né? A psicofonia, a psicografia, a incorporação. Como que funciona a incorporação? Vocês acham que, de repente, quando você vê um médium em transe, independente do segmento religioso, cultural, vamos falar sobre pessoas que se comportam dessa maneira que nós podemos observar, falar que aquela pessoa está em transe. Você acha que o indivíduo invisível, ou seja, o desencarnado, ele tira o espírito do médium do corpo e entra no corpo do médium que nem nós entramos num veículo? O que vocês acham? Não, não é por aí. Na verdade, o desencarnado, quando ele se aproxima do médium, ele vê uma luz ao redor do cérebro do médium. Em alguns depoimentos é uma luz violeta, outros depoimentos é uma luz azul, tal. Essa luz é como se fosse a expansão do Wi-Fi do médium, tá? Ela vibra em torno do cérebro e a pineal é responsável por isso, tá? Então, quanto mais cristais de apatita você tem dentro da sua pineal, mais sensibilidade, ou seja, você tem um Wi-Fi mais forte. Então, o espírito comunicante, quando ele chega do lado do médium, ele não vai arrancar o médium do corpo dele. Não, ele vai usar o cérebro do médium. Então, no caso de um espírito mais experiente para comunicação, porque até mesmo para você se comunicar do outro lado, você precisa estudar, então tudo tem que estudar, né? Porque o espírito comunicante, quando ele tem pouca experiência em fazer uma psicografia, uma psicofonia, né? Uma passividade, é que nem quando você não tem muita experiência em tocar um instrumento, ou andar de carro, dirigir uma motocicleta e tal, você precisa praticar. Então, vamos analisar assim. O espírito comunicante, que tem experiência, ele olha para o cérebro do médium e enxerga esse cérebro como fosse um desktop. Então, se ele quiser fazer uma psicografia, ele vai abrir o Word, certo? Ele vai abrir um app de digitação, de escrita. Estou falando dos desencarnados mais experientes nesse processo. Quando ele abre essa potencialidade do cérebro do médium, ele precisa concentrar sua energia que passa através dele, pelo esse fluido de energia, junto com o cérebro, para traduzir na mão do médium, do psicógrafo. Hoje em dia, você precisa de uma caneta para psicografar, ou você pode digitar num celular uma psicografia? Pode ser. Nós conhecemos mais a psicografia de caneta porque era a tecnologia da época, tá? Da época. Então, esse desencarnado, que já tem prática, ele não vai arrancar o médium do espírito do corpo dele. Ele vai simplesmente usar o cérebro do médium da mesma forma que nós usamos um celular para se comunicar com alguém. Então, se ele está fazendo a comunicação da psicografia, ele vai olhar para o cérebro do médium e vai saber em que área da região daquele cérebro ele consegue ativar as mãos do médium para escrever. Se for uma
Psicofonia. Psicofonia é quando o espírito comunicante, em vez de ele usar a escrita, ele usa a garganta do médium. Ou seja, é como se ele estivesse usando um microfone e a garganta do médium fosse um falante. Você entendeu? É a mesma coisa, ele vai olhar para o cérebro do médium como se fosse um desktop e vai falar, agora aqui é áudio. Ele vai abrir um editor de áudio. Aí ele vai abrir um canal para fazer a psicofonia. Mas é tudo rápido porque o tempo lá é diferente do que o tempo aqui. Claro que exige muito estudo do médium e estudo do comunicante também. Nesses exemplos que eu dei, um médium tem um controle total do desencarnado. Então ele pode controlar palavras que ele vai falar, palavras que ele vai escrever. Certo? Claro que o médium precisa ter bastante estudo e ser uma pessoa muito concentrada. E naqueles dias antes da sessão mediúnica ele tem que estar muito equilibrado, tá? Então ele tem esse controle porque ele está dentro do corpo. Ele só está cedendo, ele só está tipo assim, compartilhando o desktop. Ele está compartilhando o cérebro dele para que o espírito comunicante possa se manifestar ou através de escrita ou através da fala, tá? A escrita, a psicografia, também pode ser uma questão de digitar, entendeu? E a psicofonia aparenta que está incorporado, mas não está. Está ao lado do corpo, olhando o cérebro como se fosse um tablet, por exemplo. É interessante a gente fazer essas analogias e comparar com as tecnologias que nós temos hoje. Porque lá atrás, na época do Kardec, na época do Chico, você não tinha muitos exemplos tão tangíveis como temos hoje em relação a aparelhos eletrônicos que nós desenvolvemos aqui, evoluímos. Então, imagina que legal, o comunicante, ele vê o cérebro do médium como nós enxergamos um desktop, ou um tablet, ou um notebook, ou um smartphone. Ele vê, então ele consegue abrir o app que ele vai usar. É escrita, é esse app aqui, ó, tum, no cérebro. Psicofonia é essa aqui, tum, certo? Agora existe um outro tipo de médium, que esse é o médium consciente, que eles chamam, tá? E tem o médium inconsciente, que é o médium que se desloca um pouco do corpo. Só que mesmo assim, o espírito comunicante não entra no corpo. Por quê? Quando a gente está na matéria, nós estamos vinculados a energias, aos fluidos, ao que eles chamam também de cordão de prata. Então, esse corpo aqui ninguém vai incorporar, entendeu? Ele é único, é exclusivo. Quando eu desencarnar, ninguém vai mexer nele. Não tem como. Porque eu tô vinculado a esse corpo desde quando o esperma fecundou o óvulo. E só pode se desligar com o desencarne. Então, quando um médium inconsciente, e esse tipo de mediunidade, é mais difícil o médium ter controle do comunicante, ele se afasta um pouco do corpo físico. Provavelmente ele consegue enxergar o comunicante e o processo é semelhante. O comunicante vai utilizar o cérebro do médium. Entendeu? Então, resumindo, quando você vê uma pessoa incorporada, ela não está incorporada, ela está compartilhando o aparelho de comunicação dela, que é o cérebro, para que o comunicante do mundo invisível, né, o desencarnado, o espírito, possa se manifestar e passar para a gente ensinamentos, histórias, dicas, consolo, etc, etc. Agora existem outros assuntos. Se o médium não estuda, se o médium é muito desequilibrado, ele pode abrir portas para obsessores. E os obsessores, que são os espíritos mais negativos, acredite, eles conseguem também identificar esses plugins nos nossos cérebros, tá? Mas a maioria das comunicações são de espíritos positivos, porque os negativos ficam com preguiça de estudar. E se eles estudarem, eles vão evoluir. Aí eles não vão querer mais fazer isso aí. Beleza? Um vídeo um pouco diferente, pessoal. Quis falar sobre um pouco de processo mediúnico. De onde que eu tenho essas fontes? Eu estudei por algum tempo. Se você estudar principalmente a obra do André Luiz, no livro
Missionários da Luz tem um capítulo inteiro sobre o psicógrafo, tá? Então você tem a gente tem vários caminhos para estudar e para compreender. Então para mim faz muito sentido isso, do desencarnado enxergar o médium como um aparelho móvel e o cérebro como se fosse um desktop ou um notebook, onde tem uns plugins, tá bom? Gostou do assunto? Se inscreva no canal. Eu toco com o mundo extrafísico, então eu resolvi falar sobre mediunidade. Vou falar mais sobre espiritualidade, porque tem a ver com Lourenço Neto, o mundo extrafísico também. Tem a ver com as ondas magnéticas, né? O comunicante utiliza as ondas magnéticas que ele está emanando e recebendo do médium. O médium recebe, emana as ondas, eles se completam, se conectam naquele momento e o processo, o fenômeno da mediunidade acontece. O meu nome é Lourenço Neto, eu toco com o mundo extrafísico, existem ondas e que a espiritualidade abençoe a todos.